Bom dia a todos. Estamos aqui para a gravação de mais uma aula. Hoje eu tenho a honra de apresentar para vocês, de ministrar uma aula, de conversar um pouco com os acadêmicos em enfermagem do 10º período da Faculdade Estácio de Sá de Goiás. E estamos aqui hoje para falar um pouco sobre o quê? Sobre um pouco de ética e legislação na enfermagem, né? No exercício da nossa profissão. Então, aqui com os acadêmicos do 10º período, que está concluindo mais um ano, né? Está concluindo o período, futuramente será novos profissionais. Estou aqui com a Maria do Socorro, Jodiel, Brenda, Maria das Graças, que inclusive ela faz parte do conselho, né? Do COREM, que é o nosso conselho de enfermagem, e a acadêmica Ana Carolina. Então, vamos falar um pouquinho sobre os conceitos fundamentais sobre ética e legislação. O que é preconizado para o enfermeiro fazer? Quais são as atividades do enfermeiro? O que é o papel do enfermeiro fazer de acordo com as leis, de acordo com o meu código de ética? O que ele preconiza para eu estar exercendo na minha profissão com segurança e habilidade técnica científica, ok? Qualquer dúvida, meu e-mail está ali, né? Que é info.tainara@gmail.com, pode estar mandando, onde que eu estarei respondendo algumas perguntas, tirando dúvida, para vocês que estão aí nos assistindo, ok? Então, primeiramente, antes de entrar sobre ética em enfermagem, eu tenho que saber o que é ética. Então, ética é nada menos do que a reflexão crítica sobre o comportamento humano, parte da filosofia que estuda os valores morais de uma conduta humana. Ou seja, eu tenho ética em todo o tempo da minha vida, seja ela profissional, ela pessoal, e é o que? Eu tenho ela desde o meu nascer. E o que é moral? Conjunto de princípios, valores e normas que regulam a conduta humana em suas relações sociais existentes em determinado momento histórico. Moral fala principalmente do coletivo e na sociedade contemporânea coexiste em um mesmo contexto social, diferentes morais, fundamentado de valores e princípios diferenciados. Então, a minha moral é o quê? São conjuntos dos meus princípios, são os meus atos, são os meus valores, são as minhas normas, né? O que é que eu tenho que fazer diante de quê? Diante das normas e leis da minha sociedade. Enquanto o comportamento ético requer a adesão íntima do indivíduo, convicção pessoal, necessitando que os indivíduos harmonizem de forma livre e consciente seus interesses com os da coletividade, o direito, não existe convicção pessoal às suas normas, pois elas são obrigatórias, impostas e comportam coerência estatual. Então, eu como cidadão, eu tenho o direito, né, de o quê? De cumprir as minhas normas, as minhas leis, né? A deontologia é a ciência dos deveres éticos na profissão. Então, o que é? O que é ético? Quando eu falo o que é ético na minha profissão, quais são os meus deveres dentro da minha profissão? Quais são as minhas obrigações dentro da minha profissão? O que é que me assegura de eu fazer na minha profissão? A deontologia da enfermagem refere os valores e os princípios éticos que fundamentam a ação dos enfermeiros ao promoverem a vida, a saúde, a integridade e a dignidade humana. A deontologia de enfermagem exige uma conduta digna e especial, pois todo indivíduo, ao optar por essa profissão, assume um compromisso com a vida. Então, dentro da minha profissão como enfermeiro, eu tenho que garantir a assistência ao meu paciente, aos familiares, uma saúde íntegra, né? E uma dignidade humana, onde que eu não desrespeito o ser humano, onde que eu vou respeitar ele como um todo. Não posso ter o quê? Preconceito em raça, cor, sexo, né? Escolha sexual. E aí, isso faz parte de quê? Isso faz parte da deontologia da minha profissão como enfermeiro, como profissional de saúde, seja médico, enfermeiro, técnico em enfermagem, farmacêutico, qualquer outra profissão que venha o quê? Que venha a desenvolver o serviço de saúde. O que acontece? Eu tenho que dar assistência ao meu paciente integral. Entenderam? Tanto psíquica,
social, saúde, né? Física e mental e o quê? E tentar ao máximo a devolver a dignidade humana, de acordo com os meus princípios éticos, né? Então, as reformulações dos Códigos de Ética de Enfermagem são realizados e coordenados pelo Conselho Federal de Enfermagem, que é o quê? O COFEN, com a participação dos conselhos regionais e demais entidades. Pela legislação e obrigatoriedade a inscrição de todo profissional da saúde no órgão regional da categoria para legalizar seu exercício profissional. Portanto, esses conselhos têm poder coercitivo estabelecido sanções quanto de suas violações, sanções garantidas pelo poder estatal. As consequências dos atos dos enfermeiros devem conferir-lhe a harmonia consigo mesmo e com o mundo exterior, promovendo a bioética. Que é o que a bioética? Nada mais do que o estudo da ética na ciência da vida e da saúde. Então, eu tenho algumas teorias de tomada de decisões com a ética. Eu vou estar passando a oportunidade para os acadêmicos que estão falando. Nós temos algumas teorias. As teorias de tomada de decisão em cima dessa ética. Corrente teológica, ética das consequências ou ética dos resultados. O maior bem está para o maior número de pessoas, prevalente na bioética norte-americana e inglesa. Nós temos também a corrente do pensamento ético deontológico, ética das intenções ou ética dos deveres. Ou seja, as regras deveriam de princípios universais e devem ser aplicadas em todo tempo e lugar. A responsabilidade civil é o dever de dar conta de alguma coisa que se fez ou mandou fazer por ordem pública ou particular. Também tem a responsabilidade jurídica, né, que é quando a violação de um dever produz dano, ou, seja pessoal, material ou moral. A reparação civil é a denominação que se atribui na indenização ou ao ressarcimento do dano. Fica obrigado ao reparar um dano aquele que por ação ou omissão voluntária, negligencia ou imprudência, violar direito ou causar prejuízo a outro. O Código Penal define o crime culposo como sendo aquele em que o agente deu causa ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Agora são... porque ele acabou de falar sobre negligência, imperícia e imprudência, que são as infrações éticas que a gente pode cometer. A imperícia é a falta do conhecimento ou preparo técnico para executar uma ação. É o não saber fazer, quando você não tem conhecimento e resolve fazer uma atribuição que não é sua. Negligência, inércia ou passividade. Quem por indolência ou preguiça mental se comporta de maneira não adequada. É quando a gente se nega a fazer alguma coisa, deixa de prestar um atendimento, se coloca inerte perante a precisão do outro. E a imprudência é uma forma de agir... Eu falei imprudência? Não. E a imprudência é uma forma de agir sem a devida cautela, com precipitação ou com insensatez. É quando a pessoa sabe fazer o certo, porém, por N motivos, ela faz errado. Agora, no Código Civil, afirma que eu não cumprimento a obrigação ou deixando de cumpri-la pelo modo e pelo tempo previsto. Responde o devedor por perdas e danos. O Código Penal dispõe que o homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3, se o crime resulta de inobservância de regra técnica de profissão, arte ou ofício, ou se o agente deixa de socorrer a vítima e não procura diminuir as consequências de seus atos. Sobre essa questão do crime de omissão de socorro, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque principalmente quando a gente termina de se formar, a gente sai muito com um sentimento de altruísmo, então a gente quer ajudar, mas a gente também tem que pensar que a gente tem que se prevenir.
Então não é simplesmente ver uma pessoa precisando e ir lá e ajudar. Você tem que primeiro, é uma coisa que a gente aprende muito com o pessoal do SAMU, sobre primeiro você se resguardar, cuidar da sua segurança, cuidar da segurança do local e depois ir ajudar. Então assim, tem uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, que você pode estar fazendo errado, pode estar sendo imprudente ou pode estar omitindo socorro. Então tem que ter muita segurança para ajudar uma pessoa, porque às vezes é melhor você não ajudar do que ir lá e fazer errado e prejudicar mais ainda. Quando um profissional de saúde atende um cliente ou profissional que o procurou ou solicitou espontaneamente, estabelece-se de imediato uma obrigação expressa e convencional de fazer. Então, se alguém nos procura, a partir desse momento, aquele paciente ele se torna nossa responsabilidade. Então, a gente tem que ajudar ele. Se a gente não souber, a gente chama outro profissional, pede auxílio, pede opinião. Mas quando ele nos procura, a gente tem por obrigação ajudá-lo. Então, só para resumir, a omissão de socorro significa o quê? Não é que eu estou passando de carro e vejo um atropelamento e eu não estou no meu exercício da minha profissão, né? Estou lá sem luva, sem o material e vou o quê? E vou prestar socorro. Como eu não estou com o meu equipamento, não estou com materiais de segurança, eu não tenho a obrigação de quê? De oferecer segurança para aquele paciente, né? Oferecer assistência, no caso. Mas o que eu posso fazer? Eu posso estar ligando no SAMU, eu posso estar ligando no corpo de bombeiro, ligando para uma ambulância. Para quê? Para estar fazendo o resgate daquele paciente, né? Daquele indivíduo. Agora, omissão de socorro é o quê? É eu atropelar uma vítima e não prestar socorro. É eu não ligar, é eu não chamar um socorro para aquele indivíduo. Ou eu estar dentro de um pronto atendimento, chegar uma parada, pura e simplesmente falar: aí meu horário de dormir, eu vou dormir porque eu tenho que descansar. Isso sim é omissão de socorro. Então, a gente tem que deixar bem claro que omissão de socorro é quando eu não dou socorro, não presto socorro ao indivíduo. Ou seja, é quando eu não estou preparada, né, com os meus materiais e equipamento para estar oferecendo atendimento. Mas agora, se eu estou dentro da minha profissão, dentro da minha unidade de saúde e não quero dar atendimento porque eu achei aquela cor daquele paciente feia, porque eu não gosto de tal personalidade, de tal gênero, de tal gosto, então isso daí é uma omissão de socorro. E aí está o quê? Está escrito no Código Penal, no artigo 135. Dentro das responsabilidades que são privativas do enfermeiro, nós temos lá no artigo 1º a direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia de serviço e de unidade de enfermagem. No artigo 2, nós temos a organização e direção dos serviços de enfermagem e de suas atividades técnicas e auxiliares das empresas prestadoras de serviços. No artigo 3, planejamento, organização, coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem. No artigo 9, consulta de enfermagem. No 10º, prescrição de assistência de enfermagem. 11º, cuidados, direitos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida. Cuidados de enfermagem de maior complexidade técnica e que exijam conhecimentos de base científica e capacidade de tomar decisões imediatas. É onde entra também, Tainara, dentro do que você acabou de falar. Porque a omissão de socorro não é, simplesmente isso que a gente começou ali a comentar, ela gera tudo. Eu também não posso ser omisso com o meu paciente quando eu presto um atendimento para ele que eu não sou capacitada para fazer tal coisa, porque aí eu entro dentro também de uma infração ética. E que eu posso sim ser penalizada mais adiante. Então nós temos que ter o conhecimento, para agir, temos que ter também o nosso conhecimento ético para que nós não sejamos pegos dentro de infrações éticas que nós poderíamos deixar de ser pegos se tivéssemos o conhecimento do nosso código de ética. Tá? Isso mesmo. Ética e deontologia, Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, dentro da nossa Resolução 311 de 2007. No capítulo 1 das relações profissionais e direitos. Do artigo 1º, exercer a enfermagem com liberdade, autonomia e ser tratado segundo os pressupostos e princípios legais, éticos e dos direitos humanos.
No artigo 2º, aprimorar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais que dão sustentação à sua prática profissional, como nós acabamos de dizer, né? Apoiar as iniciativas que visam o aprimoramento profissional e a defesa dos direitos e interesses da categoria e da sociedade. Obter desagravo público por ofensa que atinja o profissional por meio do Conselho Regional de Enfermagem. Responsabilidades e deveres. No artigo 5º, dentro dessa resolução da 311, nós temos que exercer a profissão com justiça, compromisso, equidade, resolutividade, dignidade, competência, responsabilidade, honestidade e lealdade. Fundamentar suas relações no direito, na prudência, no respeito, na solidariedade e na diversidade de opinião e posição ideológica. Comunicar, porém, aos órgãos competentes fatos que infringem dispositivos legais e que possam prejudicar o exercício da profissão. Dentro das proibições, o que eu não devo fazer dentro dessa resolução? Porque nós temos nossos direitos, temos os deveres, mas nós também temos as nossas proibições. Dentro das proibições, o artigo 8º nos traz que promover e ser conivente com injúria, calúnia e difamação de membro da equipe de enfermagem, equipe de saúde, de trabalhadores de outras áreas, de organizações da categoria ou instituições. No artigo 9º, praticar ou ser conivente com crime, contravenção penal ou qualquer outro ato que infrinja postulados éticos e legais. Na seção 1 das relações com a pessoa e família e coletividade, nós temos nossos direitos, como eu acabei de falar, que são divididos, né? Proibições, direitos e deveres. No artigo 10, no 10º artigo, recusar-se a executar atividades que não sejam de competência técnica, científica, ética e legal, e que não ofereçam segurança ao profissional, à pessoa, família e coletividade. Ter acesso a informações relacionadas à pessoa, família e coletividades necessárias ao exercício profissional, dentro daquilo que você está tratando do seu paciente. Você precisa de informações, desse tipo de informações, no tratar o paciente. Fora disso, você pode estar aí fugindo sim da nossa ética. Responsabilidades e os deveres. No artigo 12, fala que devemos assegurar à pessoa, família e coletividade a assistência de enfermagem, livre de danos decorrentes de imperícia, negligência e imprudência. No artigo 13, fala que devemos avaliar criteriosamente sua competência técnica, científica, ética e legal e somente aceitar encargos ou atribuições quando capaz de desempenho seguro para si e para outros. Então, aqui nesses artigos nos fala que devemos ter segurança para fazer aquilo que é nos atribuído. Não adianta nada a gente querer fazer uma coisa que a gente não tem competência científica para fazer. Então, a gente tem que estar dentro desses encargos e atribuições quando a gente é capaz de fazer. No artigo 14, fala sobre a gente aprimorar os conhecimentos técnicos, científicos, éticos e culturais em benefício da pessoa, família e coletividade e no desenvolvimento da profissão. No artigo 15, diz que devemos prestar assistência de enfermagem sem discriminação de qualquer natureza. Então, aqui também nos fala que sempre devemos estar buscando conhecimento para oferecer uma melhor qualidade na assistência para a família, para o paciente e no nosso próprio desenvolvimento da profissão. E também prestar assistência sem ter discriminação, seja ela racial, seja ela por religião e assim consequentemente. No artigo 16, fala que devemos garantir a continuidade da assistência de enfermagem em condições que ofereçam segurança, mesmo em caso de suspensão das atividades profissionais decorrentes de movimentos reivindicatórios da categoria. No artigo 17, fala que devemos prestar adequadas informações à pessoa, família e coletividade, respeitando os direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca da assistência de enfermagem. No artigo 18, fala sobre respeitar, reconhecer e realizar ações que garantam o direito da pessoa ou de seu representante legal de tomar decisões sobre sua saúde, tratamento, conforto e bem-estar. No 19, fala sobre respeitar o pudor, a privacidade e a intimidade do ser humano em todo o seu ciclo vital, inclusive nas situações de morte e pós-morte. No 20, fala sobre colaborar com a equipe de saúde no esclarecimento da pessoa, família e coletividade a respeito dos direitos, riscos, benefícios e intercorrências acerca de seu estado de saúde e tratamento. Então, nisso, devemos deixar claro para a família sobre o estado do paciente, dar as informações coerentes daquele caso e estar sempre procurando estar respeitando essa ética dentro desses artigos que foi citado.
Um ponto importante que quando nós vamos esclarecer para os pacientes e familiares, nós temos que o quê? Nós temos que falar o máximo a língua deles, né? Evitar termos técnicos, evitar o quê? Evitar palavras que eles não conhecem, né? Então, assim, se eu estou conversando lá com meu colega de profissão, eu posso estar conversando tecnicamente, né? Agora, se for com um paciente, com um pai, com uma mãe que não entende, então eu tenho que conversar a língua deles, ok? No artigo 21 fala sobre proteger a pessoa, família e coletividade contra danos decorrentes de imperícia, negligência ou imprudência por parte de qualquer membro da equipe de saúde. No artigo 22 fala sobre disponibilizar seus serviços profissionais à comunidade em casos de emergência, epidemia e catástrofe sem pleitear vantagens pessoais. No artigo 23, fala sobre a gente encaminhar a pessoa, família e coletividade ao serviço de defesa do cidadão nos termos da lei. No artigo 24, fala sobre respeitar no exercício da profissão as normas relativas à preservação do meio ambiente e denunciar aos órgãos competentes as formas de poluição e deterioração que comprometam a saúde e a vida. No artigo 25, fala sobre registrar no prontuário do paciente as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidado. Aqui nesses artigos fala sobre o nosso papel também como cidadão, sobre a gente falar sobre a questão do meio ambiente, sobre a poluição, sobre a gente estar denunciando aos órgãos competentes, para a gente registrar no prontuário aquelas informações que são muito importantes no caso, no processo de cuidado. Dentro desses artigos também temos as proibições, que no artigo 26 fala sobre a gente negar a assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracterize como urgência e emergência. No artigo 27 fala sobre executar ou participar da assistência à saúde sem o consentimento da pessoa ou de seu representante legal, exceto em eminente risco de morte. No artigo 28, fala sobre a gente provocar o aborto ou cooperar em prática destinada a interromper a gestação. E tem o parágrafo único, que nos casos previstos em lei, o profissional deverá decidir, de acordo com a sua consciência, sobre a sua participação ou não no ato abortivo. No artigo 29, fala sobre promover a eutanásia ou participar em prática destinada a antecipar a morte do cliente. No artigo 30, fala sobre administrar medicamentos sem conhecer a ação da droga e sem certificar-se da possibilidade de risco. No artigo 31, sobre prescrever medicamentos e praticar de ato cirúrgico, exceto nos casos previstos na legislação vigente e em situação de emergência. No artigo 32, fala sobre executar prescrições de qualquer natureza que comprometam a segurança da pessoa. No artigo 33, prestar serviços que por sua natureza competem a outro profissional, exceto em caso de emergência. Artigo 34, fala sobre provocar, cooperar, ser conivente ou omisso em qualquer forma de violência. E no artigo 35 fala sobre registrar informações parciais e inverídicas sobre a assistência prestada. Então aqui fala pra gente sobre as proibições, que devemos estar fazendo apenas aquilo que é nos atribuído. A gente também, o que fazer, a gente ter conhecimento daquilo, no caso de administração de medicamento, você saber qual efeito aquela droga, a ação daquela droga tem, as reações adversas, para você explicar para o seu paciente que ele vai estar tomando a medicação e as possíveis coisas que podem acontecer relacionadas às reações adversas e assim como outros fatores. A seção 2 das relações com os trabalhadores de enfermagem, saúde e outros. É direito participar da prática multiprofissional e interdisciplinar, com responsabilidade, autonomia e liberdade. Recusar-se a executar prescrições medicamentosas e terapêuticas onde não conste a assinatura e o número de registro do profissional, exceto em situações de urgência e emergência. O parágrafo único, ele nos traz o profissional de enfermagem poderá recusar-se a executar prescrições medicamentosas e terapêuticas em caso de identificação de erro ou ilegibilidade. No caso, então, chega para mim uma prescrição médica e eu não estou conseguindo ler aquele medicamento que o médico passou, prescreveu aquele medicamento, eu posso recusar fazer a administração daquele medicamento. A responsabilidades e deveres. Responsabilizar-se por falta cometida em suas atividades profissionais, independente de ter sido praticada individualmente ou em equipe.
para participar da orientação sobre benefícios, riscos e consequências decorrentes de exames e de outros procedimentos na condição de membro da equipe de saúde, ou seja, uma educação continuada, né? Trabalhar isso na equipe de enfermagem, trazendo, né, inovações para palestra para a sua equipe. Posicionar-se contra a falta cometida durante o exercício profissional, seja por imperícia, imprudência ou negligência. Prestar informações escritas e verbais completas e fidedignas necessárias para assegurar a continuidade da assistência. No caso de relatório, né? Relatar tudo aquilo tudo que ocorreu durante ali o seu plantão, está relatando. As proibições do artigo 42. Assinar as ações de enfermagem que não executou, bem como permitir que suas ações sejam assinadas por outro profissional. Ou seja, se eu não fiz determinada ação, não executei determinada ação, não me cabe a assinar aquilo que, ou então deixar meu carimbo para outra pessoa vir carimbar aquilo que eu não fiz, que eu não executei. No artigo 43, colaborar direta ou indiretamente com outros profissionais de saúde ou descumprimento da legislação referente ao transplante de órgãos, tecido, esterilização humanas, fecundação artificial e manipulação genética. A seção 3 das relações com as organizações da categoria são direito: recorrer ao Conselho Regional de Enfermagem quando impedido de cumprir o presente código, a legislação do exercício profissional e as resoluções e decisões emendadas do sistema COFEM e COREM. No artigo 45, associar e exercer cargos e participar de entidades de classes e órgãos de fiscalização do exercício profissional. O artigo 46 nos traz requerer em tempo hábil informações acerca de normas e convocações. O artigo 47 requer ao Conselho Regional de Enfermagem medidas cabíveis para obtenção de desagravo público em decorrência de ofensa sofrida no exercício profissional. Responsabilidade e deveres. No artigo 48, cumpre e faz os preceitos éticos legais da profissão. No artigo 49, comunica ao Conselho Regional de Enfermagem fatores que virá preceitos de presentes, código e da legislação do exercício da profissão. No artigo 50, comunica formalmente o Conselho Regional de Enfermagem os fatores que envolve recusa ou demissão de cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir o presente código e a legislação do exercício profissional. No artigo 51, cumpre no prazo estabelecido determinações e convocações do Conselho Federal, Conselho Regional de Enfermagem. No artigo 52, colaborar com a fiscalização do exercício profissional. No artigo 53, manter os seus dados cadastrais atualizados, regularizado as suas obrigações financeiras com o Conselho Regional de Enfermagem. No artigo 54, após o número da categoria da inscrição no Conselho Regional de Enfermagem em assinatura quando no exercício profissional. No artigo 55, facilita incentivar a participação dos profissionais de enfermagem no desempenho das atividades na organização da categoria. Proibição. O artigo 56 executa determinar a execução de atos contrários ao Código de Ética e às demais normas que regulam o exercício da enfermagem. No artigo 57, aceita cargo, função ou emprego, vagas em decorrência de fatos que envolvem o recurso e a demissão do cargo, função ou emprego motivado pela necessidade do profissional em cumprir presente código e a legislação do exercício profissional. No artigo 58, facilita ações que causam prejuízo ao patrimônio ou comprometa a finalidade para as quais foram
instituída a organização da categoria. No artigo 59, nega omitir informação ou omitir falsa declaração sobre o exercício profissional quando solicitado pelo Conselho Regional de Enfermagem. Seção 4. Das relações com as organizações empregadoras. Os direitos. Artigo 60. Participar de movimento de defesa da dignidade profissional, do aprimoramento técnico-científico, do exercício da cidadania e das reivindicações por melhores condições de assistência, trabalho e remuneração. Esse seria o trabalho feito pelo Sindicato de Enfermagem. Artigo 61. Suspender suas atividades individual ou coletivamente quando a instituição pública ou privada para a qual trabalhe não oferecer condições dignas para o exercício profissional ou que desrespeite legislação do setor saúde, ressalvadas as situações de urgência e emergência, devendo comunicar imediatamente por escrito sua decisão ao Conselho Regional de Enfermagem. Receber salários ou honorários compatíveis com o nível de formação, a jornada de trabalho, a complexidade das ações e a responsabilidade pelo exercício profissional. Isso aí é o caso que acontece com pessoas que trabalham no turno noturno e também centro cirúrgico, devido ao risco, tem um salário pouco diferenciado por causa do risco que são expostos. Artigo 63. Desenvolver as atividades profissionais em condições de trabalho que promovam a própria segurança e a da pessoa, família e coletividade sobre seus cuidados, e dispor de material e equipamentos de proteção individual e coletiva, segundo as normas vigentes. Artigo 64. Recusar-se a desenvolver atividades profissionais na falta de material ou equipamentos de proteção individual e coletiva definidos na legislação específica. Artigo 65. Formar e participar da comissão de ética da instituição pública ou privada onde trabalha, bem como de comissões interdisciplinares. 66. Exercer cargos de direção, gestão e coordenação na área de seu exercício profissional e do setor saúde. 67. Ser informado sobre as políticas da instituição e do serviço de enfermagem, bem como participar de sua elaboração. E o 68, registrar no prontuário e em outros documentos próprios da enfermagem informações referentes ao processo de cuidar da pessoa. Isso é um dos mais importantes, né? Que é uma coisa que muitas vezes a gente se esquece e tudo tem que ser registrado. Porque se você não registra, significa que você não fez. Então a gente tem que registrar tudo. Responsabilidades e deveres. 69. Estimular, promover e criar condições para o aperfeiçoamento técnico, científico e cultural dos profissionais de enfermagem sob sua orientação e supervisão. Artigo 70. Estimular, facilitar e promover o desenvolvimento das atividades de ensino, pesquisa e extensão, devidamente aprovados nas instâncias deliberativas da instituição. Isso também é muito legal porque muitas vezes a gente, como estagiário, chega em locais e não é tão bem recebido, outros bem recebidos, mas todo profissional de enfermagem, quando ele está em uma instituição, ele tem como responsabilidade, segundo o nosso Código de Ética, de promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, quando a gente se formar, a gente ter essa consciência de chegar no nosso local de trabalho, receber bem os estagiários, ajudar na formação deles, porque somos nós que vamos formar os futuros enfermeiros. Artigo 71. Incentivar e criar condições para registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar. E o 72. Registrar as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma clara, objetiva e completa. Proibições. Artigo 73. Trabalhar, colaborar ou acumpliciar-se com pessoas físicas ou jurídicas que desrespeitem princípios e normas que regulam o exercício profissional de enfermagem. Artigo 74. Pleitear cargo, função ou emprego ocupado por colega, utilizando-se de concorrência desleal. Artigo 75. Permitir que seu nome conste no quadro de pessoal do hospital, casa de saúde, unidade sanitária, clínica, ambulatório, escola, curso, empresa ou estabelecimento congênere sem nele exercer as funções de enfermagem pressupostas. É aquilo que o Jodiel também falou. Às vezes a pessoa deixa o carimbo lá na instituição e fala, vou em algum lugar, e aí você faz os procedimentos e usa o meu carimbo. Isso não pode, isso aí é uma proibição.
Artigo 76. Receber vantagens de instituição, empresa, pessoa, família e coletividade, além do que lhe é devido, como forma de garantir assistência de enfermagem diferenciada ou benefícios de qualquer natureza para si ou para outrem. Então pode acontecer de você estar no hospital e aparecer uma pessoa e falar, eu te dou tanto para você cuidar melhor de determinado paciente. A gente não pode fazer isso, porque somos todos iguais. Então não tem que receber nenhuma remuneração por fora para tratar melhor uma pessoa ou outra. Artigo 77. Usar de qualquer mecanismo de pressão ou suborno com pessoas físicas ou jurídicas para conseguir qualquer tipo de vantagem. Artigo 78. Utilizar de forma abusiva o poder que lhe confere a posição ou cargo para impor ordens, opiniões, atentar contra o pudor, assediar sexual ou moralmente, inferiorizar pessoas ou dificultar o exercício profissional. A partir do momento que a gente está em um hospital, uma clínica, enfim, no trabalho, a gente tem que pensar que somos uma equipe multidisciplinar. Então lá não vai ter ninguém que é melhor que ninguém. Cada um vai ser bom naquela área específica dele. Então a gente está ali tudo em prol do paciente. Então ninguém tem que se sentir melhor, querer impor sua opinião, sua vontade. Tudo tem que ser discutido e chegado a uma conclusão. Artigo 79. Apropriar-se de dinheiro, valor, bem, móvel ou imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou de outrem. E o 80, delegar suas atividades privativas a outro membro da equipe de enfermagem ou de saúde, que não seja um enfermeiro. Dentro do sigilo profissional, um dos direitos, temos o artigo 81, abster-se de revelar informações confidenciais de que tenha conhecimento em razão de seu exercício profissional a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao sigilo. Responsabilidades e deveres no artigo 82. Manter segredo sobre o fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão de sua atividade profissional, exceto casos previstos em lei, ordem judicial ou com consentimento escrito da pessoa envolvida do seu próprio representante legal. No parágrafo 1, permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento de pessoa envolvida. Inciso 2, em atividade multiprofissional, o fato sigiloso poderá ser revelado quando necessário a prestação da assistência. Inciso 3, o parágrafo 3, o profissional de enfermagem intimado como testemunha deverá comparecer perante a autoridade e, se for o caso, declarar seu impedimento de revelar o segredo. Parágrafo 4º, o segredo profissional referente ao menor de idade deverá ser mantido mesmo quando a revelação seja solicitada por pais ou responsáveis, desde que o menor tenha capacidade de discernimento, exceto nos casos em que possa acarretar danos ou riscos ao mesmo. No artigo 83, orientar na condição de enfermeiro a equipe sobre sua responsabilidade sobre o dever do sigilo profissional. Nas proibições, no artigo 84, franquear o acesso a informações e documentos para pessoas que não estão diretamente envolvidas na prestação de assistência, exceto nos casos previstos na legislação vigente ou por meio judicial. Artigo 85. Divulgar ou fazer referência a casos, situações ou fatos de forma que os envolvidos possam ser identificados. Do ensino, da pesquisa e da produção técnico-científica e direitos, no artigo 86, realizar e participar de atividades de ensino e pesquisas respeitadas às normas ético-legais. No artigo 87, ter conhecimento acerca do ensino e da pesquisa a serem desenvolvidas com as pessoas sob sua responsabilidade profissional ou em seu local de trabalho. No artigo 88, ter conhecido sua autoria ou participação em produção técnico-científica. Responsabilidades e deveres no artigo 89. Atender às normas vigentes para pesquisa envolvendo seres humanos segundo a especificidade da investigação. No artigo 90, interromper a pesquisa na presença de qualquer perigo à vida e à integridade da pessoa. Artigo 91, respeitar os princípios da honestidade, fidedignidade, bem como os direitos autorais no processo da pesquisa, especialmente na divulgação dos seus resultados. Artigo 92, disponibilizar os resultados de pesquisa à comunidade científica e sociedade em geral. Artigo 93, promover a defesa, o respeito aos princípios éticos e legais da profissão do ensino na pesquisa e produções técnico-científicas.
Dentro das proibições do artigo 94, nós temos que realizar ou participar de atividades de ensino e pesquisa em que o direito inalienável da pessoa, família ou coletividade seja desrespeitado ou ofereça qualquer tipo de risco ou dano aos envolvidos. No artigo 95, eximir-se das responsabilidades por atividades executadas por alunos ou estagiários na condição de docente, enfermeiro responsável ou supervisor. Artigo 96, sobrepor o interesse da ciência ao interesse e segurança da pessoa, família ou coletividade. Artigo 97, falsificar ou manipular resultados de pesquisas, bem como usá-los para fins diferentes dos predestinados. Artigo 98, publicar o trabalho, elementos que identifiquem o sujeito participante do estudo sem a sua autorização. Artigo 99, divulgar ou publicar em seu nome produção técnico-científica ou instrumento de organização formal no qual não tenha participado ou omitir nomes de coautores e colaboradores. Artigo 100, utilizar sem referência ao autor ou em sua autorização expressa dados, informações ou opiniões ainda não publicados. Artigo 101, apropriar-se ou utilizar produções técnico-científicas das quais tenha participado como autor ou não, implantadas em serviços ou instituições sem concordância ou concessão do autor. Artigo 102, aproveitar-se da posição hierárquica para fazer constar seu nome como autor ou coautor em obra técnico-científica. Publicidade de direitos no artigo 103, utilizar-se de veículos de comunicação para conceder entrevistas ou divulgar eventos e assuntos de sua competência com finalidade educativa e de interesse social. Artigo 104, anunciar a prestação de serviços para os quais está habilitado. Responsabilidades e deveres no artigo 105. Resguardar os princípios da honestidade, veracidade e fidedignidade no conteúdo e na forma publicitária. Artigo 106. Zelar pelos preceitos éticos e legais da profissão nas diferentes formas de divulgação. Dentro das proibições, no artigo 107, divulgar a informação inverídica sobre o assunto de sua área profissional. Artigo 108, inserir imagens ou informações que possam identificar pessoas e instituições em sua prévia autorização. Artigo 109, anunciar o título ou qualificação que não possa comprovar. Artigo 110, omitir em proveito próprio referência a pessoa ou instituições. Artigo 111, anunciar a prestação de serviços gratuitos ou propor honorários que caracterizem concorrência desleal. Das infrações e penalidades, no artigo 112, caracterização das infrações éticas e disciplinares e aplicação das respectivas penalidades rege-se por este Código, sem prejuízo de sanções previstas em outros dispositivos legais. Artigo 113, considera-se infração ética a ação omissa ou conivência que implique a desobediência ou inobservância às disposições do Código de Ética dos profissionais de enfermagem. Artigo 114, considera-se infração disciplinar a inobservância das normas dos Conselhos do Conselho Federal e Regional de Enfermagem. Artigo 115, responde pela infração quem a cometer ou concorrer para sua prática, ou dela obtiver benefício quando cometido por outrem. Artigo 116, a gravidade de infração é caracterizada por meio de análise dos fatos, do dano e das suas consequências. Artigo 117, a infração é apurada em processos instaurados e conduzidos nos termos do Código de Processo Ético e das autarquias profissionais de enfermagem. Artigo 118, as penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, conforme que determina o artigo 18 da Lei nº 5.905, de 12 de julho de 73, são as seguintes: advertência verbal, multa, censura, suspensão do exercício profissional, cassação do direito ao exercício profissional. No parágrafo 1, a advertência verbal consiste na admoestação ao infrator de forma reservada, que será registrada no prontuário do mesmo na presença de duas testemunhas. No parágrafo 2º, a multa consiste na obrigatoriedade do pagamento de 1 a 10 vezes ao valor da anuidade da categoria profissional, a qual pertence o infrator em vigor no ato do pagamento. Parágrafo 3, a censura consiste em repreensão que será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. A suspensão consiste na proibição do exercício profissional de enfermagem por um período não superior a 29 dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem
jornais de grande circulação e comunicado aos órgãos empregadores. No parágrafo 5º, a cassação consiste na perda do direito ao exercício da enfermagem e será divulgada nas publicações dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem e em jornais de grande circulação. Artigo 119. As penalidades referentes à advertência verbal, multa, censura e suspensão do exercício profissional são da alçada do Conselho Regional de Enfermagem e são registradas no prontuário do profissional de enfermagem a pena de cassação do direito ao exercício profissional e pena de e de competência do Conselho Federal de Enfermagem, conforme o disposto no artigo 18 do parágrafo 1º da Lei 5.905 de 73. No artigo 123, são consideradas circunstâncias agravantes. Primeiro, ser reincidente. Segundo, causar danos irreparáveis. Terceiro, cometer a infração dolosamente. Quarto, cometer a infração por motivo fútil ou torpe. Quinto, facilitar ou assegurar a exceção ou ocultação, impunidade ou a vantagem de outra infração. Sexto, aproveitar-se da fragilidade da vítima. Sétimo, cometer a infração com abuso de autoridade ou violação do dever inerente ao cargo ou função. Oitavo, ter maus antecedentes profissionais. Dentro desses antecedentes profissionais, a gente também tem que falar da nossa obrigatoriedade, que a gente conversou lá no início, foi falado. Uma das nossas obrigatoriedades é o quê? Nós estamos em dia com o nosso conselho. Vamos lá fazer a nossa habilitação daqui a alguns meses. A gente tem que pagar todos os anos a nossa unidade, porque isso conta na hora de um processo ético. No artigo 124, as penalidades previstas neste artigo só poderão ser aplicadas cumulativamente quando houver infração a mais de um artigo. No artigo 125, a pena de advertência verbal é aplicada nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 5º e 7º, 12, 14, 16 e 24, 27, 30, 32, 34, 35, 38, a 40, 49, 55, 57, 69, 71, 78, 82 a 85, 89 a 95, 98 a 102, 105, 106, 108, 111 deste Código. No artigo 126, a pena de multa é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 5º, 9º, 12, 13, 15, 16, 19, 24, 25, 26, 28 a 35, 38 a 43, 48 a 51, 53, 56 a 59, 72 a 80, 82, 84, 85, 90, 94, 96, 97 a 102. 105, 107, 108, 110 e 111 desse artigo. Artigo 127. A pena de censura é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 8º, 12, 13, 15, 16, 25, 30 a 35, 41 a 43, 48, 51, 54, 56 a 59, 71 a 80, 82, 84, 85, 90, 91, 94 a 102, 105, 107 a 111 desse artigo. Artigo 128. A pena da suspensão do exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 8º, 9º, 12, 15, 16, 25, 26, 28, 29, 31, 33 a 35, 41 a 43, 48, 56, 9, 12, 15, 16, 25, 26, 28, 29, 31, 33 a 35, 41 a 43, 48, 56, 58, 59, 72, 73, 75 a 80, 82, 84, 85, 90, 94, 96 a 102, 105, 107 e 108 deste Código. A pena de cassação do direito ao exercício profissional é aplicável nos casos de infrações ao que está estabelecido nos artigos 9, 12, 26, 28, 29, 78 e 79 desse artigo. Na resolução do COFEN de 278 de 2003, dispõe para a gente sobre a sutura efetuada por profissional de enfermagem. E no artigo 1 diz que é vedado ao profissional de enfermagem realização de suturas. E tem um parágrafo único que fala que não se aplica ao disposto no caput deste artigo as situações de urgência, na qual efetivamente haja iminente e grave risco de vida, não podendo tal exceção aplicar-se às situações previsíveis e rotineiras. No artigo 12,
2 fala sobre ocorrendo o previsto no parágrafo único do artigo 1, obrigatoriamente deverá ser elaborado relatório circunstanciado e minucioso, onde deverá constar todos os aspectos que envolveram a situação de urgência que levou a ser praticado o ato vedado pelo artigo 1º. No artigo 3, fala que é ato de enfermagem quando praticado por enfermeiro obstetra a episorrafia. Então, aqui nesse artigo fala que não é autorizado nós, profissionais de enfermagem, realizar a sutura, porque não é da nossa competência, a não ser quando for realizado em caso onde haja grave risco de vida, que aí sim a gente poderá, se a gente tiver talvez um pouco mais capacitado, estar fazendo. E se ocorrer esse caso, deverá ser feito um relatório onde vamos ter que explicar bem detalhadamente o que nos levou a estar fazendo tal procedimento. E aí, na enfermagem, a enfermeira que é obstetra realiza a sutura, que é chamada de episorrafia. A resolução COFEM 280 de 2003 não dispõe sobre a proibição do profissional de enfermagem auxiliar em procedimentos cirúrgicos. No artigo 1º, fala que é vedado a qualquer profissional de enfermagem a função de auxiliar em uma cirurgia. E tem um parágrafo único que não se aplica ao previsto no caput deste artigo a situação de urgência, na qual efetivamente haja iminente e grave risco de vida, não podendo tal exceção explicar-se as situações previsíveis e rotineiras. Da mesma forma que eu falei anteriormente, também nessa resolução nos fala que não pode ser um enfermeiro auxiliar em procedimentos cirúrgicos, e salvo que quando for em um caso em que esteja iminente risco de morte. E também da mesma forma, se você chegar a auxiliar, você fazer um relatório minucioso, onde você explica detalhadamente o motivo de ter auxiliado em tal cirurgia. Na resolução do COFEM 487 de 2015, fala sobre veda aos profissionais de enfermagem o cumprimento da prescrição médica à distância e a execução da prescrição médica fora da validade. E no artigo 1º fala que é vedado aos profissionais de enfermagem o cumprimento de prescrição médica à distância fornecida por meio de rádio, telefones fixos e ou móveis, mensagem de SMS, short message service, correio eletrônico, redes sociais de internet ou quaisquer outros meios onde não consiste o carimbo e a assinatura do médico. Então, aqui nessa resolução é isso. Fala que não devemos fazer o cumprimento da prescrição médica sem estar autorizado por um médico, sem estar carimbado, sem estar a receita ali assim, pronta para a gente ver ali, sem ser, ou seja, por um SMS, por rádio, só se for em um caso de emergência mesmo, como foi falado anteriormente. O artigo 2 fazem exceção ao artigo anterior as seguintes situações de urgência e emergência. Prescrição feita por médico regulador do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o SAMU. 2. Prescrição feita por médico a pacientes em atendimento domiciliar. E 3. Prescrição feita por médico em atendimento de telesaúde. O parágrafo 1 fala que é permitido somente ao enfermeiro o recebimento da prescrição médica à distância dentro das exceções previstas nesta resolução. E o parágrafo 4 fala sobre a prescrição feita pelo médico no serviço de urgência e emergência pré-hospitalar fixo. Os procedimentos legais para o enfermeiro na urgência e emergência. Na urgência e emergência, nós temos como função a admissão, a classificação e, posteriormente, está encaminhando ao médico. Na emergência, temos a classificação em vermelho, que é emergência, que é o risco imediato de perder a vida, que o atendimento deve ser imediato. Na urgência, que é classificado como amarelo, temos a condição que pode agravar sem atendimento, e o atendimento tem que ser em até 60 minutos. E o verde é classificado como pouco urgente, onde há baixo risco de agravo imediato à saúde e o atendimento ele é realizado em até 120 minutos. O azul, que é classificado como não urgente, sem risco imediato de agravo à saúde, e o atendimento é em até 240 minutos. Nesse momento, nessa classificação, nós utilizamos o quê? Nós utilizamos o protocolo de Manchester, né? Que é o quê? É onde que nós vamos dar o atendimento ao paciente e, de acordo com os sinais e sintomas daquele paciente, nós vamos classificar o mesmo se é emergência, se é urgência, pouco urgente ou não urgente. Então, o que acontece? Meninas. Então, o que acontece? Dentro da minha classificação,
eu, como enfermeira, eu sou o quê? Eu sou habilitada e capacitada para estar fazendo o quê? Para estar fazendo o atendimento e classificando esse paciente, qual que é o momento da minha classificação. Isso é muito importante e muito sério, porque eu tenho que ter uma habilidade, uma competência técnica, ela bem precisa, porque se um paciente que precisa de um atendimento de até 60 minutos, eu classifico esse paciente como verde, esse paciente pode vir a óbito, né? E lá no prontuário vai ter o quê? Que o meu primeiro atendimento que eu dei a esse paciente, eu deveria ter encaminhado para atendimento e não foi encaminhado. Então, quando eu pegar um paciente, quando eu admitir o paciente, seja ele por meio de prontuário eletrônico ou papel, ou então prontuário igual que a gente utiliza, que são fichas de atendimento, eu tenho que colocar o quê? O horário que eu comecei a minha classificação e o horário que eu terminei a minha classificação. Por que que isso é importante? Porque isso daí, se vir o quê? Se vir acontecer um óbito, se vir acontecer uma negligência com aquele paciente, eu tenho por escrito relatado o horário que eu comecei o atendimento e o horário que eu finalizei o atendimento. Então, isso daí é que vai nos resguardar de possível complicação daquele paciente. Tá respaldada, né? Estou respaldada legalmente. Dentro da unidade de emergência tem a composição, nós temos o dever de composição, responsabilidade pela montagem, a conferência e a reposição do carrinho de emergência. Por que que é importante, Brenda? Porque por conta das medicações em caso de emergência, às vezes você tem um paciente que está lá e, vamos supor um exemplo, está precisando da adrenalina e eu não repus a adrenalina. Como que eu vou usar nesse paciente? Até o momento de eu ligar na farmácia, a farmácia descer, já pode ser tarde demais para esse paciente. Então, por isso que é muito importante ser bem conferido, ser lacrado, ter anotado a quantidade de medicação para garantir essa qualidade e segurança na assistência que vamos prestar, né? É uma função, é uma responsabilidade do enfermeiro. Fazer o quê? Fazer a conferência do carrinho de medicação. Hoje em dia está muito comum ter um responsável de farmácia por estar fazendo isso. Só que mesmo que eu tenha um responsável de farmácia, quando eu recebo o meu plantão, eu tenho que verificar as drogas que tem no meu carrinho. Porque isso pode salvar uma vida. O enfermeiro também tem autonomia legal para prescrever oximetria contínua. E isso é o parecer 16 de 2010 do COREN do Distrito Federal. A resolução do COFEN 390 de 2011 normatiza a execução pelo enfermeiro da punção arterial, tanto para fins de gasometria como para monitorização de pressão arterial invasiva. O uso de DEA, que é o parecer 26 de 2013 do COREN de São Paulo, que é o dispositivo de desfibrilação. Então, se eu tenho um paciente dentro da minha unidade móvel hospitalar e tenho DEA e eu preciso utilizar, eu tenho um respaldo legal e é da minha competência eu estar fazendo a utilização desse equipamento. O uso da manobra vagal para pacientes com arritmia, né, que é o parecer 33 de 2010 do COREN de São Paulo. Também tem um respaldo, né, que é do parecer 1 de 2009 do COREN de São Paulo, que é a realização da punção óssea pelos enfermeiros. Também tem a atuação do enfermeiro quanto à utilização de dispositivos de vias aéreas avançada, câmbio-tubo, esôfagotraqueal, máscara laríngea e tubo endotraqueal, né, que é do parecer 22 de 2011 do COFEN do Distrito Federal. Também a competência técnica e legal do enfermeiro é a punção da veia jugular externa, né? Isso dá um respaldo do parecer 12 de 2017 do Conselho de Enfermagem do Distrito Federal. Procedimentos permitidos para o enfermeiro apenas em caso iminente de morte, que é a sondagem nasogástrica, né, efetuada pelo enfermeiro em usuários que fez uso de substância tóxica sem prescrição médica. Então, cabe ao enfermeiro, se chegar um paciente no pronto-socorro que fez algum uso de substância tóxica, cabe ao enfermeiro fazer essa sondagem, né, nasogástrica, sem precisar da prescrição do médico. Que isso é o parecer 4 de 2012 do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal.
Administração de oxigênio medicinal sem prescrição médica também cabe ao enfermeiro fazer. Que isso é o parecer 14/2012 do Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo. São procedimentos que não são de competência do enfermeiro na urgência e emergência. É a sutura, né, efetuada por profissionais de enfermagem. Isso não cabe ao enfermeiro fazer essa sutura, porque a resolução do COFEN 278 de 2003 e o parecer 39 de 2013 do COREN de São Paulo não permite o enfermeiro fazer essa sutura. Fazendo uma colocação dentro do que o Jodiel está falando, não é competência do enfermeiro fazer a sutura, desde que esse enfermeiro seja um enfermeiro obstetra que entra na episodiografia, né? Isso. Só que nesses casos o enfermeiro vai fazer por quê? O enfermeiro vai fazer em caso iminente de morte. Se esse paciente estiver em caso iminente de morte, está em risco, aí você pode até fazer. Só que entra na outra parte também. Eu tenho um respaldo para fazer, se eu tiver um conhecimento científico. Eu tenho conhecimento, eu tenho habilidade para desenvolver esse procedimento, eu vou fazer. Senão, eu também vou cair na infração novamente. E vai ferir o código. O que acontece? E dentro de uma urgência, emergência, uma sutura não leva o paciente a óbito, né? Assim, a não ser que seja tipo um caso... mas é bem raro, que geralmente você pode fazer o quê? É a contenção de algum vaso ali que está em hemorragia. Agora, fora isso, se um paciente está em parada, devido a um politraumatismo que teve, e ele está com o braço lá com corte, eu tenho que pensar em dar assistência à parada. E não aquele corte. Então, por isso que fala que é proibido pelo enfermeiro, porque é um procedimento que não coloca em risco a vida do paciente, seja ela mesmo na emergência, né? Exatamente. Outra colocação feita anterior foi em relação à sondagem nasogástrica. Não é que ela não é atuação, ela é sim liberada, ela é privativa do enfermeiro. Porém, nesse caso, você pode até voltar lá um pouquinho, o que fala nesse slide? Ele me fala que a sondagem nasogástrica é efetuada pelo enfermeiro em uso que fez uso de substância tóxica sem prescrição médica. Por quê? Nesse caso, eu posso passar a sonda? Tá, mas aí tem um porém. Esse paciente, ele pode ter usado algum tipo de droga. Aí o médico tem que avaliar, antes que eu faça essa sondagem. Aí vai pesar o risco. Mas eu não tenho médico ali naquele momento para fazer. Mas aí, se o paciente estiver em risco de vida, eu posso fazer. Posso fazer Não, sempre. é isso que eu tô falando. Lá na primeira colocação nossa, é só para esclarecer que nós estamos falando nessa parte aí, principalmente de sondagem, sutura, em casos iminentes de morte. Caso iminente de morte eu vou fazer, mas vai pesar, igual nessa sondagem aqui, dependendo do que esse paciente ele pode ter ingerido, o médico tem que avaliar primeiro antes que faça a sonda. Não que a sonda não seja privativa do enfermeiro, mas nesse caso aqui pesa. Aí, sim, o paciente está em risco, não tem médico, aí eu vou fazer, mas eu vou entrar que parte, eu vou entrar. Eu tenho uma habilidade para fazer. Por quê? Porque vou me responsabilizar depois também pela finalização do meu procedimento realizado. Isso. Aí, no caso, o Jodiel até falou, se eu fazer esse procedimento, né, em caso que o paciente está em risco de perder a vida, não tenho médico, eu posso estar fazendo. Porém, depois eu tenho que relatar por que eu fiz e como que eu fiz, entendeu? O que é importante nesse caso? É eu fazer o procedimento com segurança e relatar. Para né? escrever Que é onde que vai me respaldar. Que eu fiz porque eu queria? Não. Eu fiz pela emergência que tinha aquele paciente. Que era você causar pegava dano naquele à vida do paciente, Que é né? causar dano, isso, exatamente, é causar dano à vida do paciente. Então, para que ele não viesse a óbito, eu fiz isso. Só que eu tenho que escrever, eu tenho que falar, porque, e de preferência que eu tenha testemunha, para testemunha estar assinando ali. Alteração e programação de parâmetros de ventilação mecânica na emergência. Parecer 46/2010 do COREN de São Paulo e o parecer 67 de 2012 do COREN de Mato Grosso do Sul. Então, gente, é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa para colocar? Eu tenho só mais uma colocação, Tainara, que agora há pouco nós passamos pela reformulação do nosso Código de Ética. Em junho nós tivemos uma reunião, dia 6, né, no Conselho Federal,
E nós vamos estar faltando o quê? Passar pela plenária do Conselho Federal só para finalizar esse processo, tá? Esperando só a aprovação deles. Mas tudo isso que foi falado aqui passou por reformulação. É bom a gente deixar isso claro. Algumas coisas vão mudar, sim, foram aprovadas na primeira instância, porém foi passado, ainda vai passar pela plenária do COFEM. Né? A gente vai esperar aí, estamos aguardando até mais ou menos dezembro, final desse ano ainda, ver o que vai acontecer em relação à reformulação do Código de Ética. Porque houve essas alterações. Alguns dados que a gente passou aqui agora, eles mesmos vão ser todos reformulados. Só que no caso essa 311 de 2007. Essa mudança aí é só no estado do Goiás, né? Não, Todos os estados. Essa mudança é no nosso Código de Ética. Nosso Código de Ética, ele rege todos os coréns. Mas até o final do ano vai estar respaldado com essa lei que foi falado aqui agora nessa manhã, né? Exatamente. É porque você falou que teve uma mudança a partir de dezembro que vai estar... Não, tudo isso que nós falamos aqui passou por reformulação. Então vai quer ter dizer que foram mudados todos os artigos, incisos? Alguns. Não, mas foram modificados. Alguns foram modificados. Ampliado, foram já retirados. foi passado exatamente. O código passou por reformulação. Isso. Então, o que é que a gente vai deixar claro? É que hoje o que nós falamos é o que está em rigor. Exatamente. Né? Em rigor, Porém, até passou por reformulação, só que não está ainda em rigor. Exatamente. Aí, então, já é uma missão que nós temos. Assim, quando tiver Entrar em vigor, nós vamos o quê? Nós vamos estar aqui de novo falando sobre Exatamente, isso. porque nós como profissionais, nós temos que estar ali sabendo, dominando o nosso código de ética. Isso. Então, mais uma vez, para deixar claro, o que nós falamos hoje, nós vamos entrar então, está em vigor, de acordo com o nosso código de ética, mas vai passar por uma reformulação, onde que em dezembro pode ser que venha a mudar esse código, né? Mas o que tem hoje, o que está contando hoje, é o que é o que está escrito ainda, é o que está valendo hoje, ok? Obrigadinho, tchau e até mais. Até mais. Até mais.